Glória a Deus. Mais uma vez quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Fique de pé, irmão. Vamos fazer leitura na palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, o versículo 8 somente. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, quero externar a Deus a minha gratidão nessa noite, por mais uma vez estar aqui e poder falar do seu amor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Luiz, pela vida dos organizadores do evento, presbítero Fabrício, presbítero José Ribamar e os demais irmãos que estão ombreados também nessa obra. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão na minha retaguarda. Deus abençoe. Pastora Patrícia, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e todos os irmãos que aqui estão. Quem encontrou Mateus capítulo 3, versículo 8, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vou repetir novamente para você dar glória. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Sente nessa noite, glorificando, serei objetivo. Glória a Deus, no tempo que foi me dado nessa noite e na palavra do Senhor também. Glória a Deus nessa noite. Que Deus possa crescer nessa noite e eu diminuir. Glória a Deus. Querido, se eu pudesse tematizar essa palavra hoje, glória a Deus, eu tematizaria ela com o tema: é tempo de plantar a verdade. Glória a Deus, é tempo de plantar a verdade. Glória a Deus. No Evangelho de Mateus, conta a história, glória a Deus, no capítulo 3, que naqueles dias, qual é o dia? No dia do começo do ministério de Jesus, glória a Deus, na primeira aparição de Jesus aqui na terra, glória a Deus. Aí vai contar a história, o evangelista, ele escreve no capítulo 3, que antes da aparição de Jesus, antes dele se aparecer, se apresentar ao povo, glória a Deus, o profeta Isaías, ele tinha profetizado que viria um homem a qual ele ia preparar o caminho para o Senhor. Glória a Deus. Qual é esse homem? João Batista. A Bíblia vai dizer que João Batista, naqueles dias, ele aparece pregando no Jordão. Ele aparece pregando no deserto. Glória a Deus. Ali aos redores do rio Jordão. Ele pregava sobre arrependimento. Glória a Deus. E ele também batizava o arrependimento. Glória a Deus. Batismo nas águas. Batismo de arrependimento. Glória a Deus. E ali a Bíblia diz que quando João ele estava pregando a palavra de Deus, quando ele estava fazendo aquela missão a qual o Senhor tinha lhe confiado, glória a Deus, a Bíblia diz que aparecia muitas pessoas e vinha até João Batista para ser batizado por ele também. Glória a Deus. Mas ali aparece também no meio daqueles pessoal, daquele povo a qual vinha até João Batista, aparecia ali também uma raça, um tipo de pessoa, glória a Deus, saduceus, aleluia, que vinha, os fariseus vinham ali no meio daquele povo, mas ele não vinha para ser batizado, ele não vinha para ter uma mudança de vida, ele vinha para olhar, para observar, ele vinha procurar algo de defeito em João Batista. Glória a Deus. E ali quando ele chega, que ele observa esse tipo de pessoa, os fariseus, os saduceus, eles observam João Batista batizando. Ele pergunta para João Batista com que autoridade que ele pregava, que ele batizava as pessoas. Glória a Deus. E João Batista, ele se levanta ali no meio, ele começa a repreender esses tipos de pessoas, e ele chama eles de raça de víbora. Glória a Deus,
porque eram os tipos de pessoa. Nós vamos trazer para os dias de hoje, glória a Deus, porque é um tipo de pessoas que elas não ministram a verdade, não pregam a verdade. Naquele tempo existia 2 sacerdotes chamados Caifás e Anás. Eles pregavam também, era sacerdote, mas eles eram um tipo de pessoas que eles não pregavam a verdade para o povo. Eles viviam ali aceitando a oferta de pessoas pecadores. Eles cobravam imposto. Eles eram um tipo de sacerdote a qual massageava o ego das pessoas. Eles só queriam saber dos bens materiais. Eles só queriam saber dos financeiros, do dinheiro. E eles deixavam de pregar a verdade para as pessoas que estavam precisando ouvir a verdade, para ouvir a palavra de Deus, para ter uma mudança, mas por causa do dinheiro. Então no dia de hoje não é diferente. Quantas pessoas não estão aí querendo saber só do seu bolso, querendo saber da sua conta bancária, mas deixaram de falar a verdade, deixaram de pregar a verdade. Mas eu tenho um recado de Deus para esse tipo de pessoa. Eis que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Glória a Deus. Caifás era um sacerdote, irmão. Ele tinha uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de pregar, de mostrar para o povo o caminho correto. Mas eles não a mostravam. Agora aparece João Batista pregando arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vou repetir novamente para você que está afastado dos caminhos do Senhor nessa noite: sair do seu lugar, aleluia, não pensar 2 vezes, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando, irmão. Aí aparece João Batista pregando a palavra de Deus, falando a verdade. Aí o que acontece? Caifás e Anás, ele prepara ali alguma coisa para querer parar João Batista. Porque João Batista, ele estava trazendo as pessoas até Cristo. As pessoas, elas estavam indo ao encontro de João Batista. Glória a Deus, estava se arrependendo dos seus pecados, estava sendo batizado nas águas, estava morrendo o velho homem e nascendo uma nova criatura. Aleluia. Mas assim mesmo, Caifás, ele se levanta: nós temos que fazer alguma coisa. Vamos parar esse homem aí que está pregando a verdade, que está falando a verdade. Olha como é que está o nosso bolso, está se esvaziando. Vamos parar João Batista. Glória a Deus. Aí nesse tempo eles viviam, glória a Deus, bajulando. Vamos trazer para a palavra de hoje. Ele estava bajulando Herodes, porque Herodes era um adúltero. Herodes tinha roubado a mulher do seu irmão. Glória a Deus. E eles não pregavam a palavra, porque talvez ali o dízimo, a oferta de Herodes era muito grande. Aí ele não pregava sobre adúltero, ele não pregava sobre adultério, sobre prostituição, glória a Deus, porque senão o dízimo dele ia parar, a oferta dele ia parar, o bolso dele ia se esvaziar. Mas aí Jesus, ele aparece no deserto, juntamente com João Batista. Glória a Deus. João Batista, ele vê Jesus de longe, ele batizando nas águas. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com fogo, com fogo, com fogo. Aleluia, Jesus. Desaparecia, glória a Deus. Eles gastavam ali alguma estratégia, irmão, para querer parar João Batista. Hoje não é diferente. Hoje, se
Deus levantar, como tem levantado, que ainda há os remanescentes. Nós estamos no congresso, irmão, os guerreiros remanescentes. Quando nós falamos de remanescente, nós vamos olhar quando Deus disse para Elias: olha, Elias, tu não está só, eu guardei ainda 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Então, quando nós falamos em remanescente é aqueles que não se vende, não se rende, não se dobra. Mas ainda hoje tem tipo de pessoas que estão vendendo a palavra de Deus, estão deixando de pregar a verdade por causa do dinheiro. Mas nessa noite o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto será cortado e lançado no fogo. É tempo de nós plantar a verdade. É tempo de nós anunciar a verdade. Pastor, mas se eu pregar a palavra, eu não vou ter mais oportunidade nas igrejas. Vai para a rua, irmão. Pregue na rua, tem pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus através de você. Pastor, mas eu gosto de pregar entre 4 paredes, pastor. Não tem problema, irmão, mas saia para a rua, vai pregar na rua. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas eu não quero, pastor, pregar na rua. Se você não quer, vai para os hospitais, vai para os presídios, mas anuncie a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, irmão. Não é tempo mais de nós brincarmos de ser crente. Os sacerdotes, eles tinham uma responsabilidade muito grande de pregar a palavra de Deus. E o que me chama a atenção é porque João Batista, mesmo ele sendo perseguido por esse tipo de pessoas, João Batista, ele não mudou a mensagem dele. João Batista, ele sabia da missão, ele sabia da responsabilidade dele. E também conhecia aquele que tinha chamado, que tinha lhe entregado essa responsabilidade. João Batista, ele preferiu morrer, preferiu perder a cabeça, mas ele não mudou a mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Quantas pessoas hoje já não deixaram mais de avisar, de falar que Jesus está voltando. Quantas pessoas hoje estão mudando a mensagem. Mas eu quero te dizer nessa noite, o machado está posto à raiz das árvores. É tempo de nós plantarmos a verdade. Não mude, irmão, a sua mensagem. Não mude a sua mensagem. Pregue aquilo que Deus tem mandado você pregar. Amém, irmão? Glória a Deus. Então que nós possamos ficar com essa palavra. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. Hoje você que está distanciado dos caminhos do Senhor, é tempo de você tomar uma decisão hoje. Amanhã esse povo que está aqui reunido pode não estar mais aqui, porque vai ser a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, seremos arrebatados para os céus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.